sem magia, sem sistemas, sem masmorras, sem níveis, apenas dois homens, seus punhos e um império de empréstimos predatórios que engoliu comunidades inteiras, num gênero afogado em protagonistas OP, com habilidades divinas e armas lendárias. Este Manhwa tira tudo isso e revela algo bem mais incômodo do que qualquer monstro ou demônio: a engrenagem da dívida. Aquela dívida que se multiplica enquanto você dorme. Aquela que transforma pessoas comuns em propriedade. O Manhwa se chama Bloodhounds. O título coreano é Sanyangaedeu, Cães de Caça. Escrito por Jeong Chan e publicado na Naver Webtoon, é uma das histórias mais cruas e viscerais a sair da Coreia na última década. E traz dois protagonistas que não são escolhidos, nem heróis reencarnados, nem guerreiros despertados por sistema. Estão quebrados, estão desesperados e lutam, não com magia, mas com um judô, num mundo onde a violência real não é física, é financeira. Este é Bloodhounds. E acredite, nada neste gênero bateu como isto. Bem-vindo de volta ao Manhwa Recap Vault. Hoje vamos a um lugar muito diferente, sem fantasia, sem isekai, sem sistemas de poder. Apenas narrativa pura, crua, de rua, contra uma das questões sociais mais importantes da Coreia moderna: empréstimo predatório. Se você anda querendo algo que pareça genuinamente perigoso, onde o que está em jogo se mede em ossos quebrados e famílias destruídas, e não em pontos de status, é isto. Deixe-me apresentar Kim Gun-woo, porque entender quem ele é antes do caos começar é essencial para entender por que tudo o que vem depois importa tanto. Gun-woo é um praticante de judô. Não um prodígio, não um campeão, um praticante, no sentido mais verdadeiro e disciplinado da palavra. Aprendeu seu ofício do jeito certo, com obsessão, com aquela intensidade silenciosa que faz treinadores prestarem atenção. Sua técnica é precisa, econômica, de manual. Estuda os adversários, identifica padrões e os desmonta com eficiência calculada. Seus arremessos não são espetaculares, são corretos, e numa luta real, o correto vence. É o tipo de lutador que economiza energia como se fosse um recurso que ele não pode desperdiçar. Por que é? Cada movimento tem propósito, cada pegada tem intenção. Não esmaga adversários. Ele os lê, espera o erro que sabe que vem e pune com um contra-ataque tão limpo que parece que o outro se jogou sozinho. Mas Gun-woo não luta por glória. Não persegue um título ou patrocínio. Luta porque sua mãe está se afogando, não literalmente, financeiramente. A mãe de Gun-woo fez empréstimos, daqueles que parecem administráveis quando você assina, juros escondidos em letras miúdas, cláusulas de escalada disfarçadas em linguagem confusa, daqueles em que perder uma parcela não soma uma taxa, multiplica o principal, dispara penalidades que se acumulam sobre penalidades, transforma uma quantia que você quitaria em 2 anos num número que te persegue pelo resto da vida. Isto não é recurso narrativo, é a Coreia moderna. O empréstimo predatório é uma epidemia que destruiu famílias, levou pessoas ao suicídio e criou uma economia paralela inteira sobre o desespero do ser humano. Na Coreia, chamam essas operações de sakai, empréstimos privados, e quem as comanda opera no gray entre a legalidade e o crime organizado. Os juros podem passar de centenas por cento ao ano. Os cobradores não batem com educação. E o sistema legal, por desenho ou por descaso, raramente intervém antes que seja tarde demais. Jeong Chan não usa isso como pano de fundo. É o motor da história inteira. Gun-woo luta porque cada won que ganha vai para a dívida da mãe. Cada hematoma, cada entorse, cada noite gelando os punhos inchados, tudo isso a serviço de um número que cresce não importa o quanto ele trabalhe. Está numa esteira cuja velocidade é controlada por outra pessoa. E ele sabe, essa é a pior parte. Ele sabe,
Agora deixe-me apresentar Hong Woo-jin, porque se Gun Woo é o cérebro dessa história, Woo-jin é o coração pulsante, machucado e absolutamente inquebrável. Woo-jin não é técnico, é um brigão. A forma dele faria qualquer instrutor de judô chorar. Luta no instinto, na raiva, numa capacidade quase sobrenatural de absorver castigo que internaria qualquer outro. É barulhento, é agressivo, é o tipo de pessoa que entra num cômodo e a energia daquele cômodo muda, para melhor ou pior, dependendo de em que lado você está. Onde Gun Woo é calculista, Woo-jin é caos. Onde Gun Woo economiza energia, Woo-jin gasta de forma imprudente e sempre encontra mais. Compensa cada deficiência técnica com uma disposição para aguentar que beira o irracional. Não vence porque é melhor, vence porque continua de pé, muito depois do esperado. Juntos, Gun Woo e Woo-jin são uma unidade extraordinariamente eficaz. Cérebro e corpo, precisão e resistência, o estrategista e a muralha. E também são melhores amigos, não daquele jeito performático e narrativamente conveniente. Esses dois têm história real. Passaram fome juntos, dormiram no mesmo chão, costuraram cortes um do outro com material roubado de mercadinho. O vínculo foi forjado em sofrimento compartilhado e é completamente, inabalavelmente real. A história ganha seu investimento nesses personagens não com revelações dramáticas de passado, mas com detalhes pequenos e consistentes. O jeito como dividem comida sem comentar, como um confere as mãos do outro depois de uma luta sem ser pedido. O contrato silencioso entre duas pessoas que decidiram que, aconteça o que acontecer, encaram juntas. O mundo onde Gun Woo e Woo-jin vivem não é glamuroso. São porões e galpões, salas de treino sem equipamento regulamentar, um circuito clandestino de lutas onde as regras são simples. Lute, vença, receba. Perca, não receba, ou pior. Mas o submundo tem camadas, e as mais profundas pertencem a gente que lida com mercadorias bem mais lucrativas do que prêmios de luta. Entra em cena Smile Capital. O nome já diz tudo sobre como essas pessoas operam. Sorriem, são educadas, vestem ternos caros, falam em tom comedido e se apresentam como prestadores legítimos de serviços financeiros, oferecendo ajuda a quem precisa. São agiotas predatórios e operam numa escala que faz a agiotagem de esquina parecer barraca de limonada. Smile Capital não é operação de beco, é uma máquina. Um império bilionário em won, construído sobre a exploração sistemática de pessoas desesperadas. O modelo de negócio é elegante na sua crueldade. Empresta para quem não consegue crédito em instituições legítimas, cobra juros que garantem inadimplência e usa essa inadimplência como alavanca para extrair tudo o que o devedor tem: casas, negócios, dignidade. O CEO de Smile Capital opera acima da lei, não em torno, não fora. Acima. Conexões políticas, relações institucionais. Um time jurídico capaz de enterrar qualquer denúncia em manobras processuais por uma década. Aquele tipo de poder que faz reclamações sumirem, investigações travarem, testemunhas reconsiderarem e as pessoas que devem dinheiro, as vulneráveis, as desesperadas, sem representação jurídica e sem entender seus direitos, simplesmente obedecem. Que escolha tem? É a essa entidade que a mãe de Gun Woo deve. É essa a máquina que consome lenta e metodicamente sua família, dentro da lei. E é aqui que ocorre o evento incitador, o momento que transforma Gun Woo e Woo-jin, de lutadores desesperados, em algo muito mais perigoso. Eles conhecem um agiota, não um predador, um emprestador de fato legítimo, alguém que opera no mesmo submundo financeiro, mas com algo parecido com uma consciência, alguém que precisa de músculo, especificamente de gente que saiba lutar, aguentar pancada e entrar em salas cheias de quem não quer pagar e fazê-los reconsiderar. Ele precisa de cobradores, ele precisa de bloodhounds. E é exatamente isso que Gun Woo e Woo-jin se tornam. Sanyang Gaedeu,
Cães de caça, cobradores que usam o judô não no ringue, mas nas ruas, recuperando dinheiro de quem pegou emprestado das organizações erradas. O trabalho é moralmente complicado. Não são heróis salvando inocentes, são cobradores. Dívidas reais, de gente real, muitas vezes tão desesperada quanto a própria mãe de Gun-Woo. A diferença é que o agiota para quem trabalham opera com algo próximo da justiça. Os juros são pesados, mas não predatórios. Os termos são claros, e quando alguém realmente não pode pagar, há espaço para negociar em vez de destruir. Mas mesmo cobrança legítima exige certa capacidade de intimidação, e Gun-Woo e Woo-Jin descobrem algo incômodo sobre si mesmos. São bons nisso, não por gostarem de ameaçar, mas porque anos de luta lhes deram uma presença, uma fisicalidade, que torna a persuasão muito mais fácil quando a persuasão simples falha. É moralmente grey, é fisicamente perigoso, e os coloca em rota direta de colisão com o Smile Capital, porque quando você começa a recuperar dívidas que Smile Capital considera suas, quando começa a tirar pessoas das engrenagens deles, você vira um problema, e Smile Capital não tolera problemas, elimina. A escalada em Bloodhounds é magistralmente ritmada. Não acontece numa única cena dramática. Acumula-se. Um trabalho leva a outro. Uma dívida recuperada revela uma rede maior. Um ato de desafio dispara consequências que exigem um ato de desafio maior. Gun-Woo e Woo-Jin começam a entender a escala do que Smile Capital realmente é. Não é só agiotagem, é um ecossistema, uma cadeia alimentar. E as pessoas na base dessa cadeia não são criminosas, jogadoras ou gastadoras imprudentes. São donos de loja que precisaram de capital de giro, pais que não tinham como pagar contas médicas, estudantes que pegaram empréstimo para estudar e se viram presos num pesadelo de juros compostos antes mesmo de se formar. Eles descobrem devedores presos há anos, gente que pegou empréstimos modestos e hoje deve 10 vezes o valor original, gente que entregou imóveis, ativos, até a própria mão de obra para servir dívidas projetadas desde o início para serem impagáveis. A dimensão socioeconômica dessa história não é subtexto, é o texto. Jeong Chan está escrevendo sobre luta de classes, daquele tipo que acontece não em campos de batalha, mas em cláusulas contratuais e cálculos de juros. Os ricos exploram os pobres não com violência, embora a violência venha depois, mas com sistemas legais, sistemas financeiros, sistemas projetados para parecer justos enquanto funcionam como máquinas de extração. E Gun-Woo leva isso para o lado pessoal, porque a mãe dele está dentro dessa máquina, porque ele a viu assinar documentos que não entendia, porque viu a dívida crescer e crescer apesar de ela pagar. Porque entende, com uma fúria silenciosa e devastadora, que o sistema não está quebrado. Funciona exatamente como foi projetado. A line entre sobrevivência e rebelião se borra aos poucos, até Gun-Woo e Woo-Jin perceberem entre terror e resignação que cruzaram um ponto sem retorno. E é aqui que o manhwa se torna realmente excepcional. Porque diferente de histórias de fantasia onde o protagonista simplesmente sobe de nível para enfrentar ameaças crescentes, esses dois não têm caminho de escalada. Não podem subir de nível, não podem adquirir novas habilidades, não podem invocar intervenção divina. Têm seus corpos, seu judô, seu condicionamento, e um ao outro. Smile Capital, em contraste, tem recursos praticamente ilimitados. Capangas armados, conexões políticas, a capacidade de fazer pessoas desaparecerem sem consequência. O desequilíbrio de poder não é uma diferença, é um abismo, e ainda assim, há algo profundamente envolvente em ver duas pessoas encarar uma situação impossível e escolher lutar mesmo assim. Não por acreditarem que vão vencer, não por terem calculado boas chances, mas porque render-se exigiria uma traição a algo fundamental sobre quem são. Gun-Woo não pode dar as costas à dívida da mãe.
Wu Jin não pode dar as costas a Gun Wu. É simples assim e inquebrável assim. As lutas nesta parte são de tirar o fôlego. Jeong Chan entende a anatomia de um jeito que faz cada impacto parecer visceralmente real. A coreografia é crua, arremessos que obedecem à física, agarramentos que seguem mecânica real de judô, golpes que carregam peso e consequência, sem acrobacias impossíveis, sem técnicas que desafiam a física. Apenas 2 homens que sabem lutar, aplicando esse conhecimento contra adversários mais bem armados, mas bem menos preparados para alguém que genuinamente não liga em se machucar. Cada que Mastalas, eu cubro muito conteúdo neste canal. Protagonistas OP, despertares de sistema, fantasias de regressão, e gosto de tudo isso. Mas Bloodhounds faz algo que nenhuma dessas histórias consegue. Faz você se preocupar. Quando um protagonista tem um sistema que garante seu crescimento, ou uma habilidade divina que assegura sua sobrevivência, a tensão é performática. Você sabe que ele vai ficar bem. A questão é apenas o quão espetacularmente ele vai triunfar. Aqui, essa rede de segurança não existe. Kim Gun-woo e Hong Woo-jin são homens mortais com corpos mortais lutando contra uma organização que destrói pessoas como despesa operacional rotineira. Cada luta carrega risco real. Cada confronto pode ser o último. E Jeong Chan tem coragem de deixar seus personagens se machucarem de verdade. Não como contratempo passageiro antes de uma recuperação dramática, mas como dano permanente que eles carregam adiante. As vitórias parecem merecidas porque custam algo real. As derrotas são devastadoras porque os personagens não podem simplesmente se regenerar ou ultrapassar as consequências subindo de nível. Mas talvez o mais notável em Bloodhounds seja sua raiva. É uma história furiosa com algo real. O empréstimo predatório na Coreia não é construção ficcional, é uma crise social que arruinou inúmeras vidas. Jeong Chan canaliza essa raiva numa narrativa simultaneamente entretenida e genuinamente subversiva. Os vilões de Bloodhounds não são monstros ou demônios, são empresários, são o próprio sistema, e os heróis não são escolhidos ungidos pelo destino. São 2 moleques quebrados que decidiram que já chega. Essa ressonância é o que eleva isto de um thriller policial para algo realmente importante. A amizade entre Gun-woo e Woo Jin é a espinha emocional. Numa história que poderia facilmente se tornar implacavelmente sombria, essa relação traz calor sem sentimentalismo. Eles brincam, discutem. A energia caótica e barulhenta de Woo Jin ricocheteia na disciplina silenciosa de Gun-woo de um jeito genuinamente engraçado. Tem uma cena em que Woo Jin insiste numa estratégia que, por qualquer análise racional, é insana, e a concordância silenciosa e resignada de Gun-woo é mais engraçada do que qualquer piada. Esses momentos de leveza tornam a escuridão ao redor mais suportável, para eles e para o leitor. E, crucialmente, a amizade é testada, não por traição, seria fácil e fórmula demais. É testada pelas circunstâncias, pela pergunta de até onde você segue alguém que ama numa luta que pode matar os dois. Woo Jin nunca hesita. É isso que o torna extraordinário. Não sua durabilidade, não seu espírito de luta. Sua lealdade, lealdade absoluta, irracional, magnífica. A arte merece reconhecimento especial. Os painéis de luta de Jeong Chan não são só tecnicamente realizados, são coreografados. Dá para acompanhar a mecânica de cada agarramento, cada arremesso, cada contra-ataque. O artista entende peso, momentum e a física do impacto de um jeito que faz essas cenas parecerem com assistir a uma luta real, não com ler uma. O que cobri hoje é a fundação. Os arcos iniciais estabelecem quem são Gun-woo e Woo Jin, do que são capazes e a dimensão do inimigo que escolheram enfrentar. Bloodhounds se expande consideravelmente daqui. Smile Capital não é uma operação criminosa simples. Seus tentáculos chegam a instituições legítimas, estruturas políticas e indústrias que afetam milhões. Gun-woo e Woo Jin começam a entender que a luta em que entraram é maior do que imaginavam.
A máquina de empréstimo predatório não é uma empresa, é uma rede, e desmantelá-la exige mais do que arremessos de judô e vontade de ferro. Os aliados e inimigos que vão acumulando agregam camadas que enriquecem muito a narrativa. Novos lutadores entram, dívidas antigas ressurgem. As linhas morais que pareciam claras no início se borram de um jeito que força Gun-Woo e Woo-Jin a encarar o que estão dispostos a fazer e em que estão dispostos a se tornar, para chegar ao fim. Mas no cerne segue sendo o que era no capítulo 1. 2 homens, suas habilidades e uma recusa absoluta e inquebrável de aceitar que o poder pertence apenas aos que têm riqueza e influência. Bloodhounds rodou por 85 capítulos na Naver Webtoon entre 2019 e 2020 e está disponível em inglês na Webtoon. Se procura o manhwa, o título coreano é Sanyangaedeu. Sanyangaedeu. É, sem ressalvas, uma das melhores histórias de crime cruas que o meio já produziu. E se precisa de mais prova de quão boa é, Netflix adaptou como série live action em junho de 2023, estrelando Woo Do-hwan como Gun-Woo e Lee Sang-yi como Woo-Jin. A adaptação trocou o judô pelo boxe, mas manteve a narrativa central de 2 lutadores enfrentando um império de empréstimo predatório. A primeira temporada foi um sucesso significativo, e a segunda foi confirmada com Rain entrando como novo vilão. Seja lendo o manhwa original ou assistindo a série Netflix, esta história merece sua atenção. Se curtiu esta análise, me diga nos comentários qual arco quer que eu cubra a seguir. O Manhwa Recap Vault cobre as histórias mais marcantes do gênero toda semana. Inscreva-se se quiser estar aqui no próximo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo episódio.